artroplastia total do joelho, eu vou fazer cortes no osso, tá certo? Fazer alguns cortes no fêmur, alguns cortes na tíbia, na patela também, mas principalmente no fêmur e tíbia, para que o meu paciente, a gente consiga substituir essa cartilagem, essa região doente, por um implante metálico, certo? A prótese primária, eu preciso que os meus ligamentos periféricos estejam funcionantes. Se eu tiver uma estabilidade ligamentar muito grande, galera, essa primária não dá certo, vou ter que partir para outro tipo de prótese, tá bom? Então, assim, na verdade, essa cirurgia é uma cirurgia de balanço ligamentar, a gente vai ter que ir balanceando. Se eu tenho um varo, você vai ver que aqui, ó, vai estar bem tenso esse ligamento. Então eu vou aqui, ó, soltando aqui o ligamento colateral medial, vou soltando, vou liberando, tá certo? Para tentar balancear e aí eu vou substituir a partir dos meus cortes. Mas, voltando agora, falar dos objetivos da minha cirurgia. Eu vou fazer esses cortes para, ao final, eu consiga ter um gap, né, um espaço retangular igual, tanto no joelho em extensão aqui, ó, como no joelho em flexão, tá certo? Se esse gap ficar assimétrico, ou seja, em extensão de uma forma e em flexão de outra forma, a gente pode ter instabilidade. Então esses gaps têm que ser retangular, esse gap tem que ser retangular, extensão tem que ser igual a flexão, para evitar essas instabilidades na prótese, tá bom? Essa é a teoria dos gaps. Então, lá na prótese, lá na prova vai começar lá. Chegou lá, fulaninho, você vai fazer aqui um componente femoral de uma prótese total do joelho. Você vai ter que observar esses pontos. O que é que eu vou fazer primeiro? Primeiro, vou começar pelo componente femoral, né? A gente começou aqui pelo componente femoral. Então, vou introduzir o meu guia intramedular, né? Já passei de acesso, já fiz artrotomia, já estou com o joelho, já everti a patela está aqui de lado, já estou de cara aí com o meu joelho. Faço uma flexão do joelho, coloco o meu guia intramedular, ó, 1 centímetro proximal ao LCP, levemente para medial, tá certo? Cuidado quando for fazer isso, porque o fêmur tem a sua direção, né? Se você entrar 1 centímetro do LCP, mas apontar para cima, você vai pegar a cortical, apontar para baixo, apontar. Então você tem que ir na direção do fêmur, tá bom? Para que eu possa fazer o meu primeiro corte, que é o corte femoral distal. Esse corte aqui, ó, observa essa ilustração. Esse corte femoral distal é ele que vai dar o varo e o valgo do meu joelho final. É ele que vai dar o varo e o valgo do meu joelho final, tá bom? Então, qual é a angulação que a gente coloca? 5 a 7 graus de valgo, que é a angulação normal, pelo menos da maioria dos nossos pacientes, do nosso joelho. Então, esse corte femoral distal é ele que vai dar o valgismo do joelho. Cuidado, não posso ressecar muito, não posso ressecar muito, porque é esse corte também que vai dar a altura da minha linha articular. Não posso ressecar mais do que 4 milímetros, cuidado, tá certo? E esse corte femoral distal, ele influencia diretamente o espaço de extensão, aquele gap de extensão que eu mostrei anteriormente para vocês, certo? Então, esse gap de extensão, ele é influenciado diretamente pela corte femoral distal. Então, na prática, vou lá, você vai chegar lá, entra com esse primeiro instrumento aqui, tá bom? É apenas para sinalizar, então cheguei aqui mais ou menos 1 centímetro, próximo ao LCP. Você observa que eu não estou centralizado, estou um pouquinho para medial e vou apenas fazer um pontozinho de entrada inicial, tá bom? E aí entro com o meu guia intramedular, tá certo? E aí já sinalizei com esse outro ponto, vou entrar com o meu guia. Observe que ele não pode apontar para cima, ele tem que ficar em linha com a diáfise do fêmur, para que eu possa entrar tranquilamente, tá certo? E aí com a minha fresa, né, fresei lá o guia. E aí eu vou colocar agora o meu guia para fazer o corte femoral distal. Essa prótese é desse jeito, obviamente que todas as próteses vão variar, né, dependendo do material, mas essa prótese a gente utiliza assim. Então se você observar, aqui era joelho esquerdo, né, esquerdo, então aqui tem um L, ó, vocês estão conseguindo ver aí na imagem, mas aqui tem um L e aqui tem 3, 5, 7, ou seja, eu escolhi 5 graus. L de left. Então, 5 graus. Então, esses 5 graus é exatamente o valgismo do meu fêmur. Então, coloquei lá meu guia, impactei. Coloquei ele aqui, ó, no canal e impactei. Observe que ele está coladinho aqui, ó. Certo? Impactei ele aqui. E aí, a partir do momento que eu faço essa impactação aqui, o que é que eu vou observar? Eu pego esse dispositivo, que é o chamado wing, ou asinha, a gente chama o wing, é exatamente para ver aonde é que eu vou cortar, aonde é que eu vou cortar.
qual é a quantidade de ossos que eu vou retirar, tá certo? Se eu estou cortando muito, se eu estou cortando pouco, lembrar de não ressecar acima de 4, tenho que ressecar o mínimo possível para que caiba um componente femoral aí, tá certo? Então, essa espessura aqui desse meu corte tem que ser exatamente a espessura do componente, tá bom? Por isso que sempre antes de fazer um corte eu tenho que fazer essa minha avaliação com esse wing, tá bom? Beleza, vi que tá ok, vou cortar filé, tá tranquilo. E aí o que é que eu vou fazer? Tô aqui com o meu guia, né, vou ter que tirar esse guia, né, porque lembra, esse guia tá aqui dentro da diáfise, eu vou ter que tirar para poder cortar. E aí tirei o guia, antes disso, antes de tirar esse guia, eu vou ter que fixar aqui esse meu guia de corte femoral distal. Então, fixei aqui, eu coloquei no zero, ó, nessa prótese a gente tem essa possibilidade de colocar no zero, se eu achar que estiver cortando pouco, eu aumento ou abaixo, enfim, coloquei no zero aqui, e aí conferi novamente, exatamente isso aqui que eu vou cortar. Tá bom? E retirei o guia, esse guia aqui, para poder continuar no meu corte. E aí, eu tenho que ter cuidado sempre de fixar como eu estava falando, tá bom? Então faço a fixação e aí vou continuar aí realmente fazendo a minha cortando o meu fêmur. Então cortei aqui, fiquei no final com essa imagem, tá bom? Fiz o primeiro corte, esse corte aqui, femoral distal, fiquei com essa imagem aqui do meu joelho, beleza? E aí, pronto, já acabei o corte femoral distal, já decidi ali no meu caso aqui dessa prótese que ia ficar em 5 graus de valgo, tá certo? Vou partir agora para o segundo passo aqui no fêmur. Esse segundo passo, galera, ele vai avaliar, a gente vai fazer tanto o corte femoral posterior, mas muitas das próteses que a gente usa, esse mesmo passo, ele também é utilizado para avaliar o tamanho do meu componente femoral. Tá certo? Então, por exemplo, nessa prótese aqui, observe, coloquei esse guia aqui, tá certo? Esse guia, você vê que tem apoio aqui posterior, e ele sobe, essa alavancazinha, ela sobe e desce, que é exatamente para ver o tamanho do meu componente. E se você observar, meu componente está aqui, ó, entre 5 e 4, tamanho dele. Por que que isso é importante, olhar esse tamanho? Porque esse tamanho é o tamanho do guia que eu vou utilizar lá para fazer os meus cortes. Tá certo? Então, primeira coisa, tamanho do componente eu vejo aqui agora, nessa prótese, tá certo? Outro detalhe, é nesse momento que a gente vai colocar aquela rotação que a gente precisa no componente femoral. Nessa prótese, mais uma vez falando, eu tenho a opção de vou colocar em 3 graus aqui de rotação externa, tá vendo um 3, ou em 5 graus. Então coloco em 3 aqui e coloco em 3 aqui, certo? O Joaquim, ele está usando o quê como referência? Ele está usando os côndilos posteriores aqui e a cortical anterior, tá bom? Vou falar também sobre isso. Então, beleza. Nesse meu momento, né, que é esse segundo momento, eu vou fazer o corte principal aí desse momento, que é o femoral posterior, certo? Então, vou colocar o joelho, e vou fazer o corte dessa região, tá certo? Esse corte posterior, ele é muito importante, porque é ele que vai dar essa rotação do componente. Lembra que eu falei lá atrás que eu coloquei em 3 graus, mas eu vou explicar aqui a vocês o porquê disso, tá bom? E esse corte, esse momento, ele influencia diretamente no tracking patelar, que é na excursão da patela. Se eu deixar em rotação interna, minha patela vai luxar, galera. Então isso é muito importante se fazer corretamente, tá bom? E, além disso, esse corte aqui, o femoral posterior, esse corte aqui posterior, ele influencia diretamente no espaço de flexão, beleza? Fica com essa informação aí na cabeça. Mas lembra que eu preciso ter referenciais para ver se essa minha rotação externa aqui é a correta, se está em 3 graus, se é para eu fazer ali essa rotação adequada. Quais são os referenciais que eu vou ter? Quais são os referenciais que eu posso utilizar? Eixo transepicondilar, ou seja, o meu corte femoral posterior vai ser paralelo a um eixo que passa pelos epicôndilos. Posso utilizar outro referencial, como a linha de Whiteside. Então a linha de Whiteside é essa linha aqui do centro aqui da trócula, tá certo? Então, uma linha perpendicular a ela, vai ser paralela ao eixo que eu quero cortar para o meu fêmur posterior, tá bom? Posso utilizar o corte da tíbia, por quê? Porque esse corte da tíbia, ele é em zero. A gente começa pela tíbia primeiro. Esse corte da tíbia é em zero, então posso utilizar como referência,
ou posso utilizar os côndilos posteriores, que é exatamente o que eu utilizei ali anteriormente, tá certo? Que é aquele que abraça, ele vem aqui por baixo dos 2 côndilos, e aí quando ele abraça e a gente fecha, ele já fica um pouquinho rodado, que é para reproduzir a anatomia normal, tá bom, dos côndilos posteriores. Então eu tenho 4 aí, ó, 4 referenciais para garantir que o meu córte femoral posterior vai sair na rotação correta, que o meu componente femoral vai sair na rotação correta. Só que tem que ter um cuidado. Qual é o cuidado? Se eu utilizar isso aqui, ó, os côndilos posteriores, e o meu paciente tiver um joelho valgo, quando a gente tem valgo, quem é que fica hipoplásico? É esse côndilo aqui, ó. Ou seja, o que é que vai acontecer? Se eu utilizar os côndilos posteriores como referência, ao invés de rodar interno, eu vou acabar rodando interno. Vou acabar rodando internamente e meu tracking patelar vai ficar totalmente alterado. Então, côndilo posterior, cuidado quando utilizar. Não utilizar só ele, posso utilizar, mas eu comparo com o Whiteside, comparo com a linha transepicondilar, beleza? Vou mostrar aqui na prática. Ó, voltei lá para aquele meu guia que eu tinha mostrado anteriormente, né, então aqui tem 3, aqui tem 5. Observe que, como eu falei, ele nesse caso, nesse guia, ele utiliza os o apoio posterior, os côndilos posteriores como referência, né. Então coloquei aqui 3 graus, coloquei aqui 3 graus, tá bom? Avaliei o tamanho do componente, avaliei a rotação, tá certo? E na rotação, observe que eu coloquei aqui 3 graus, mas aí eu não vou garantir só com os côndilos posteriores, mostrei que tem problema com isso. Então vou fazer o quê? Traço aqui no meu paciente, onde é que está o epicôndilo medial, onde é que está o epicôndilo lateral? Traço aqui um eixo transepicondilar, que é para ver se eu estou indo paralelo a ele, ou até mesmo a linha de Whiteside aqui, ó, tem que ser 90 graus, tá bom? Então tem os outros referenciais, ou seja, eu utilizei o côndilo, aí depois eu vou olhar no eixo transepicondilar, na linha de Whiteside, para ver se eu estou com a minha rotação correta, se eu estou com a minha rotação correta. Beleza. Se perguntar: "Ó, fulaninho, qual é a rotação, do componente femoral que a gente tem que utilizar?". Galera, de modo geral, 3 graus é o que vai trazer um bom funcionamento do tracking patelar, certo? Mas o ideal é fazer todos esses referenciais para lhe ajudar, tá bom? Então, calma, muita informação, eu sei, mas vale a pena. A aula eu tentei trazer para vocês passo a passo aí, alguns princípios importantes para que vocês possam acertar a segunda fase e também ajudar na prova da primeira fase, na prova teórica, tá bom? Um forte abraço, qualquer coisa estamos à disposição.